Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A semana começa com a força de uma lua crescente, que aconteceu no dia 16 de setembro, no domingo, e vai vigorar durante a semana inteira. A lua crescente, o nome já diz, né? Quando a gente corta o cabelo para crescer, a lua crescente significa fazer as coisas se desenvolverem, investir no crescimento, investir, ir à frente e desenvolver nossos projetos, nossas relações, nosso trabalho, enfim. Então é um momento de expansão, de abrir espaço para as coisas. Eu acho muito importante que a gente saiba como é que os ciclos funcionam. A natureza, né, no sentido lunar, mostra exatamente quando a gente está abrindo espaço, quando o espaço está fechando, quando está abrindo espaço, quando ele está se recolhendo. E esse é o momento de abrir os nossos horizontes, ampliar nossa visão e ver que podemos ir um pouquinho mais longe. Então, ela acontece entre o signo de Virgem, o Sol está no signo de Virgem. Feliz Ano Novo para todos aqueles que comemoram aniversário nessa semana, os virginianos, e a Lua no signo de Sagitário. E aqui a gente tem uma coisa interessante para pensar. Sagitário é o signo das metas. E emocionalmente temos que pensar que a gente tem algumas ideias, algumas crenças, propósitos que vão nos ajudar a seguir um caminho que tem mais a ver com a gente mesmo, né? Sagitário é um signo da mente, né? Apesar de ter o cavalo ali que guia, né? Que dá aquela força, impulso para poder seguir adiante, mas o que nos leva realmente para frente é você acreditar em certos ideais e acreditar que você pode realmente expandir seus horizontes. Então tudo fala de expansão. Por outro lado, o signo de Virgem é o signo das pequenas coisas, dos pequenos cuidados, daqueles detalhes que fazem toda a diferença. Então, quando a gente pensa nesses dois signos juntos, a gente tem que se imaginar com um microscópio, olhando assim as mínimas coisas, e um telescópio, tentando ampliar a visão de cosmos, de universo, e todos os dois instrumentos são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Então vamos ficar atentos aos nossos erros e falhas para a gente poder corrigi-los, isso falando sobre o signo de Virgem, ficar cada vez mais aperfeiçoado naquilo que somos, naquilo que fazemos e também galopar em direção àquilo que nós acreditamos, expandir nossas fronteiras mentais, viajar nos nossos sonhos. Essa é a nossa dica, a nossa tarefa para a semana toda. No início da semana, a gente tem um aspecto interessante, que é uma conjunção, quando há um encontro entre dois pontos virtuais. Ponto virtual é um cálculo lá, x, y, z, que acontece, que dá uns certos nomes especiais para a astrologia, que é muito técnico, mas fica essa dica. Esse encontro é da cauda do dragão, o nódulo lunar sul, que é um ponto importantíssimo, é nele que ocorrem os eclipses, e a conjunção desse ponto do nódulo lunar com a Lilith, que é outro ponto também virtual. O que acontece? A cauda do dragão, ou o nódulo lunar sul, fala de nossas conexões com o passado. E a Lilith fala de tudo aquilo que nos marcou em termos de desamparo, de não acolhimento, de frustrações por não sermos amados, por sermos colocados de lado. Então, algumas coisas do nosso passado vão nos mostrar o quanto no presente nós somos influenciados por essas histórias e como nós podemos reproduzi-las. Então, nesse momento, você resgatar sentimentos guardados lá de trás, de antigamente, pode ajudar muito a tornar a vida mais leve e a não se sujeitar ao que você não quer, mesmo que você tenha que ficar isolado de tudo. Esse aspecto da Lilith fala de desamparo quando nós somos, vamos dizer, julgados por aquilo que está associado a tabus, tudo aquilo que não é aceito. E todos nós temos alguma coisa que não é comum ao senso geral, né? Então, vamos ser fiéis a esses nossos desejos, não vamos nos sujeitar ao que nós não queremos e vamos resolver ou talvez resgatar algumas marcas do passado que vão nos auxiliar nesse momento a não reproduzi-las. Então, isso diz muito sobre relacionamento, sobre jogos, às vezes cruéis das relações, aos quais não é bom que a gente fique escravo, né? Então, vamos nos libertar desses jogos e viver relações mais saudáveis.
No meio da semana, nós temos uma conjunção também, um encontro entre o Sol com Mercúrio. E aí é a comunicação bombando, dizendo a que veio, e temos que enaltecer a possibilidade de falarmos, de termos uma linguagem e podermos ter troca com as pessoas e também aprendermos com os outros, aprendermos com os diferentes, com aqueles que não são semelhantes a gente. É um período de muitas discussões, às vezes elas são acaloradas, o Sol tem esse calor e Mercúrio é toda a linguagem e ela fica realmente esquentada. Mas esquentada sob o ponto de vista de uma necessidade que a gente tem de tornar mais claros nossas opiniões, nossas ideias, e aí vai valer a pena porque torna mais possível as trocas. Então, esse aí é o ponto importante e no final da semana já a comunicação dá uma quedinha. A gente já tem uma certa dificuldade, fica ali insistindo nas mesmas coisas, repetindo coisas que já foram ditas, martelando em mesma tecla, ou mesmo corrigindo falhas que lá atrás a comunicação ajudou a não dar certo, né? Então, muitas coisas que são ditas e que, quando a gente vê, paga um preço, nesse momento a fatura chega. Então, vamos pagar as nossas dívidas, modo de dizer, quer dizer, aquilo que foi dito de uma forma errada, ou que não foi colocado direito, a gente pode consertar agora e dar um passo à frente para não criar tanto conflito. E o resultado disso é um aspecto favorável entre Mercúrio e Marte, logo a seguir. Nós temos, então, a linguagem já bem mais solta, bem mais tranquila. Então, se a gente consegue ter responsabilidade sobre o que fala, se a gente consegue lidar com as diferenças e também, ao mesmo tempo, resolver as coisas que têm a ver com, enfim, discussões e maus entendidos do passado, nós realmente vamos caminhar para frente e vamos unir forças através da comunicação, através dos encontros, através dos diálogos. Essa é a nossa semana, uma semana que fala de desamparo por um lado e que fala de comunicação por outro. Então, vamos tentar deixar claro aquilo que nos incomoda, mas ao mesmo tempo não repetir os mesmos erros, porque senão vai ficar chovendo molhado e a gente vai ficar falando, não vai chegar a lugar nenhum. É isso aí, fica um grande beijo, uma linda semana e até a próxima. Beijão.